Olá, seja bem-vinda a esse vídeo. Você que já entendeu que está na era de você aprender a cuidar da sua própria saúde, de você entender todo o funcionamento do seu corpo, para você ter saúde hoje e longevidade no futuro. Seja você metabolicamente saudável, sem nenhuma comorbidade, ou seja você já com alguma predisposição de açúcar alto, de resistência à insulina, de diabetes tipo 2, de problemas de tireoide, de problemas intestinais, você está no lugar certo. Então, já curta esse vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal, que nós vamos te ensinar tudo que você precisa saber para ter saúde e qualidade de vida. E hoje eu vou falar de algo muito importante. Hoje eu vou falar sobre a sua tireoide e sobre os metais, os minerais que podem fazer bem ou podem fazer mal. Como você vai se cuidar? O que você pode fazer por você mesmo antes de procurar um médico e como você vai entender todas as informações sobre a sua saúde. Então, me acompanhe aqui, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo que a gente vai responder. O flúor e a tireoide. Bom, eu vou começar esse vídeo compartilhando uma experiência pessoal. Nas primeiras cadeiras da faculdade de odontologia, eu sou dentista, né? Nós aprendemos sobre a importância do flúor tópico para a saúde dos dentes. E para a odontologia do mundo inteiro, isso é uma verdade absoluta. Além do flúor da água, do flúor do creme dental, o uso tópico de flúor, ele reforça o esmalte dentário, tornando mais resistente às desmineralizações causadas pelos ácidos bacterianos. E após 18 anos de formada, essa é uma informação que eu sei até hoje. Eu não preciso consultar literatura, porque eles batem todos os semestres da faculdade. O flúor, ele se liga à hidroxiapatita do esmalte do dente, ele vai formar uma estrutura mais resistente chamada apatita fluoretada e é mais difícil para a bactéria desmineralizar. Em resumo, o flúor, ele é um anticárie perfeito. Encantada com esse conhecimento, com essa solução simples, e eu na faculdade temendo também desenvolver cárie, eu levava sempre um pote de flúor tópico para casa para o meu uso pessoal. E assim, ó, prescrever flúor para nós dentistas é bem fácil, a gente sabe de cor. Ah, você vai bochechar uma colher de sopa desse flúor após a última escovação noturna, faz um bochecho de 1 minuto, cospe, não engole e só faça durante 7 dias. Então, eu fazia isso, né? O flúor na concentração ideal, 7 dias a cada 6 meses, né? Isso aí é algo que todo dentista sabe de cor e eu me lembro até hoje. Agora você pode estar se perguntando, Ana, se você aprendeu tão bem, você dentista sabe de cor até hoje, por que você não prescreve flúor tópico, não prescrevia no seu consultório para os seus pacientes? Bom, pois é agora que eu vou te explicar o motivo. Então, com o objetivo que eu tinha de prevenir as minhas cáries, eu levei à risca essas orientações de fluoretação tópica e 2 vezes ao ano, antes que alguém fale que eu exagerei ou qualquer coisa assim, 2 vezes ao ano eu realizava bochechos, tá, de fluoretação adicional na minha casa durante 7 dias, tá? E eu fiz isso aí ao longo de toda a faculdade, 2 vezes por ano, tudo certinho, conforme a literatura. E com o passar do tempo, eu comecei a me sentir cansada, desanimada, com problemas de depressão, com problemas digestivos, coisa que todo mundo tem, e preocupada, eu procurei um médico e esse médico apalpou minha tireoide, solicitou exames de sangue e quando chegaram os resultados eu fiquei chocada. Ana, você está com tireoidite de Hashimoto. O quê? Eu fiquei em choque, porque na minha família não tem nenhum caso, nenhum histórico de tireoidite de Hashimoto. E isso tornava o diagnóstico muito inesperado. Então, ele solicitou mais exames, né? E ele falou, Ana, agora você vai fazer essa bateria de exames 2 vezes ao ano e você vai começar a tomar hormônio sintético do tipo T4, Sintroide, Eutirox, enfim. E provavelmente você teve isso, não se preocupa que é uma condição normal, provavelmente você tem
algum fator genético, alguma predisposição para ter problemas de tireoide. E assim eu segui tomando o T4, né? E fazendo exames e regulando a dose. Foi então a partir daí, como dentista, que eu resolvi estudar a fundo essa condição e eu descobri a possível relação entre os problemas de tireoide e aquelas fluoretações da faculdade. Eu relacionei isso e o impacto que o flúor pode fazer, o excesso de flúor pode fazer no sistema imunológico. Embora eu não possa comprovar essa relação, né, de forma conclusiva, as minhas observações me levaram a repensar a fluoretação tópica nos meus consultórios. E eu nunca mais fiz e nunca mais prescrevi para ninguém. Então, como eu já mencionei aqui, conhecimento superficial, ele é muito perigoso. Então, por isso que nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma clara e didática como a sua tireoide funciona e como você pode tomar decisões informadas para cuidar dela. Então vamos lá, vamos falar sobre o funcionamento da tireoide e o que pode afetar essa glândula tão importante, tão fundamental para a nossa qualidade de vida. Bom, vamos então falar sobre flúor, tireoide e a nossa alimentação. E o nosso canal, apesar de ser sobre glicose inteligente, sobre os picos de glicose no sangue, como você prevenir, você vai ver que o nosso organismo ele é integrado e não teria como a gente se aprofundar no tema glicose sem a gente correlacionar com as outras partes do corpo. E você vai ver que a glândula tireoide ela é fundamental para a sua saúde. E nós estamos vivendo uma epidemia de doenças. Como eu comentei, né, que eu tenho problemas de tireoide, embora esse problema esteja controlado, isso acontece com grande parte da população. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te explicar, com a ajuda aqui dos nossos slides, como você vai se avaliar, como você vai conseguir cuidar da sua saúde, como você vai evitar ou fazer a remissão dessa doença e qual é o ponto em que você vai precisar de ajuda médica. Então, quando a gente fala da glândula tireoide, nós temos dois problemas principais, que é a tireoide funcionando demais, aí a gente chama de hipertiroidismo, ou a tireoide funcionando de menos, que é hipotiroidismo. E a gente sabe que a tireoide é uma glândula localizada bem aqui na porção central do pescoço e 95% dos problemas são de hipotiroidismo, baixo funcionamento. E esse problema atinge também mais mulheres do que homens. E quais são os sintomas? Então, a partir de agora, você vai começar a se autoavaliar. Foi assim comigo. Eu comecei a perceber que eu não estava no meu estágio normal de saúde e eu comecei a perceber aqueles sintomas e aí que eu comecei a perceber que tinha algo errado. Então, olha, os principais sintomas são fadiga, depressão, obstipação, que é prisão de ventre, pele seca, rosto inchado, dores articulares, ganho de peso. Eu estou falando aqui do hipotiroidismo. Rouquidão, dores e fraqueza muscular, colesterol elevado, isso também começou a apresentar nos meus exames, menstruações pesadas e irregulares para as mulheres, cabelos finos, frequência cardíaca lenta, sensibilidade ao frio, memória prejudicada e glândula, né, em casos de bócio, glândula tireoide aumentada. Então, é uma combinação de sintomas que você vai começar a se encaixar na maioria deles e aí é um sinal de alerta para você observar e avaliar a sua tireoide. Mas como o corpo produz o hormônio da tireoide? Então, agora vamos falar um pouco de fisiologia. Tudo começa aqui na base do cérebro, numa glândula chamada hipotálamo. E o hipotálamo, ele é um termostato para o corpo. O hipotálamo regula a pressão, regula a pH, regula a temperatura e ele também vai regular a nossa tireoide. Esse hipotálamo, ele vai liberar o hormônio TRH, que é o liberador de tireotropina. E esse TRH, ele vai estimular outra glândula do cérebro chamada hipófise. E a hipófise, ela vai produzir um hormônio sob o comando aqui do hipotálamo,
chamado de TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. O TSH, esse hormônio, ele age sim diretamente na tireoide para produzir outro hormônio chamado T4, tiroxina. No entanto, esse T4, ele ainda é a forma inativa, ele ainda não tem função. Ele vai sim se transformar num outro hormônio, né, se converter num hormônio chamado T3, e aí esse T3, ele tem receptores nas células, a qual ele vai se ligar e ele vai executar as suas funções metabólicas. Então a gente vê que é uma cadeia de glândulas, né? Hipotálamo, a hipófise, aí sim a hipófise se comunica com a tireoide, e aí a tireoide libera um pré-hormônio, um hormônio não ativado, e aí depois esse hormônio será convertido e ele vai se ativar nas células para realizar as suas respectivas funções. E aí a gente começa um dos desafios da medicina moderna, que é detectar problemas de tireoide. Hoje os tratamentos convencionais, ele usa praticamente só esse medidor, só esse indicador, que é o TSH, que é esse hormônio, tá? E aí a gente vê que o TSH, ele não é um hormônio da tireoide, ele é o hormônio lá da hipófise. O TSH, ele responde ao TRH do hipotálamo, a gente fazendo aqui o caminho inverso. E os níveis considerados pelos laboratórios normais de TSH, eles vão de uma faixa de 0,5 a 5. Então, é uma ampla faixa de 10 vezes. Então, se você tem 0,5 ou se você tem 5, todo esse intervalo é considerado normal. E aí a gente vê que tem algo estranho aí nessa faixa, tem algo estranho nesse medidor, nesse resultado. Estudos modernos, eles sugerem que a faixa ideal não é tão grande assim, ela é menor, então ela deve ser entre 1,8 e 3,0. Então, para a sua tireoide estar bem otimizada, uma tireoide trabalhando verdadeiramente, a gente chama de eutireoide, a gente considera que o resultado do TSH ele tem que ser entre 1,8 e 3,0. E essa margem que sobra, a gente já considera uma margem de atenção. E aí, qual é o tratamento convencional, da medicina convencional? Ele tem como base o TSH para diagnóstico das funções tireoidianas. E aí, se o TSH está elevado, é porque a produção de hormônio da tireoide está insuficiente. E aí, o que o médico vai fazer? Ele vai te prescrever hormônio sintético, do tipo T4, aqueles que se chamam Synthroid, Levoid, Puran. Inclusive, comente aqui abaixo desse vídeo se você toma algum desses hormônios. E não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, que esse canal vai te levar muita informação e muita saúde, e você vai mudar de vida, você vai ter mais disposição através aqui dos nossos vídeos. Então, o médico ele vai ajustando o medicamento, esse T4 sintético, o seu Puran, o seu Synthroid, de acordo com o resultado do TSH, apenas um marcador. Então, TSH muito baixo é porque a dose do remédio está muito alta, então ele vai diminuir. TSH muito alto é porque a dose do remédio está insuficiente, aí ele vai aumentar. Foi exatamente assim comigo no início do meu tratamento. Embora o T4, de certa forma, ele é eficaz, o único problema é que a tireoide é uma glândula muito complexa e se conecta com várias partes do nosso corpo, e ela é uma glândula muito sensível. Então, eu fazer o diagnóstico de uma doença baseado só no marcador sanguíneo deixa muita margem para erros, né? E o TSH ele não reflete a função da tireoide, já que o TSH é um hormônio que não é da tireoide. Então, é isso aí que a gente tem que começar a repensar. Mas quais são as questões que a gente precisa repensar? Então agora eu te apresento o gráfico, o diagrama de Hauer.
e você vai ver o quanto complexo é o nosso sistema endócrino. E ele entendeu, ele era um fisiologista, ele inclusive é considerado o pai da ele inclusive é considerado o pai da endocrinologia moderna. Ele entendeu que a tireoide era tão importante que ele a colocou como centro desse sistema. E a gente vê que as diferentes linhas, elas se influenciam mutuamente. Linhas contínuas indicam vias de estimulação e as linhas pontilhadas, elas indicam vias inibitórias. Então veja o quão complexo é esse sistema e veja que a gente precisa correlacionar a tireoide com vários fatores e não apenas com um único marcador. Por isso que a gente questiona que focar só no TSH não é o ideal. Então, focar exclusivamente no TSH é uma abordagem limitada, deixa muita margem para erros. O TSH, ele é um hormônio da hipófise, né, para sinalizar a tireoide. E isso explica muitas vezes, né? Inclusive foi a minha jornada no tratamento também. Você tá mal, você tá com aqueles sintomas que a gente comentou, você vai no médico, faz o exame do TSH, eles, não, temos que ajustar o remédio. Aí ele te dá uma dose maior ou menor e aí você começa a se sentir bem. Só que meses depois você volta a se sentir mal, aí você vai no médico e ele repete o mesmo ciclo de tratamento. E quando na verdade existem vários fatores influenciando a tireoide, não só o TSH. Você pode ter problemas no tecido tireoidiano, ou você pode ter problemas nos marcadores sanguíneos, ou você pode ter problema tudo junto e misturado. Então, é a partir daqui que a gente vai entender a nossa glândula para a gente se avaliar e conseguir nos cuidar. E agora eu vou chegar num ponto bem importante. Eu comecei esse vídeo contando a história, eu como dentista, sobre a fluoretação, sobre o meu pensamento sobre fluoretação. E aí a gente vai ver então qual é a relação entre o iodo, os halogênios, né? O flúor é um halogênio, e a tireoide. Então, quando a gente fala em tireoide, o primeiro elemento que aparece na nossa mente é o iodo. A tireoide precisa de iodo para funcionar. E o iodo é tão necessário para a tireoide, só que o iodo tem outra característica antagônica. Ele é necessário, mas ao mesmo tempo ele é super tóxico. E aí ele tem outros amigos que têm as mesmas propriedades, que são muito semelhantes ao iodo, que estão na mesma família da tabela periódica. Você lembra da tabela periódica lá do colégio? Pois é a família dos halogênios. A gente tem 6 elementos nessa família, mas a gente tem 4 principais, que é o flúor, cloro, bromo e o iodo. E eles são muito parecidos nas suas características e eles se atraem entre si. Então, a tireoide, ela precisa de iodo, ela é preparada para receber iodo, mas se tem disponível no nosso corpo esses outros amiguinhos do iodo, flúor, cloro e o bromo, também vai interferir na tireoide. E aí você começa a entender por que eu sou radicalmente contra o flúor nos consultórios odontológicos. O flúor e o cloro, eles estão presentes na nossa água potável. Sim, um pouco de flúor não faria mal. O problema é que a gente extrapolou essa dose. As águas estão muito fluoretadas, a gente já tem uma boa quantidade de flúor no creme dental, a gente tem flúor em outros componentes e aí você faz mais a fluoretação tópica no consultório odontológico. E a nossa mucosa bucal, ela é uma esponja, ela reabsorve. Então, apesar de você cuspir aquele flúor, ele entra para a sua corrente, para o seu sistema também. Então, você vai ter uma soma desses flúors e esse flúor vai ser atraído para a sua tireoide. E mesma coisa é o cloro. O cloro, um pouquinho de cloro é bactericida, mas quando a gente
ultrapasse esse pouco, ele é tóxico. E hoje a gente tem cloro na água, hoje a gente tem cloro na piscina, hoje a gente tem cloro no chuveiro, hoje a gente tem cloro nos produtos químicos. Então você começa a ser intoxicado. Então, de medicamento começa a ser um veneno. E bromo, né, que é o elemento também da família dos halogênios, o bromo ele é usado na alimentação, nos produtos industrializados. Então você vai comendo produtos industrializados que contém bromo na sua fórmula e você também acaba sendo intoxicado. E tudo isso vem parar na sua tireoide. E o iodo, né? A gente vive num país em que a falta de iodo é prejudicial para a tireoide, então a gente toma esse suplemento no sal. O sal é enriquecido com iodo. Nos suplementos alimentares que você compra lá, nos multivitamínicos, também tem iodo. E você acaba muitas vezes tomando iodo em excesso. E aí a gente começa a viver um problema moderno. Problemas da endocrinologia moderna, que são as doenças autoimunes. E a sua tireoide é um dos principais alvos de doença autoimune. E aqui a gente começa a diferenciar entre a doença do tecido tireoidiano e a doença dos marcadores sanguíneos. E muitas vezes ela está doente e os seus marcadores não conseguem refletir, eles conseguem se compensar e não conseguem refletir essa doença nos exames. Então, por conta disso, dessa complexidade, muitas vezes a compensação no seu corpo, você faz exames, está tudo bem, mas você não se sente bem, você não tem a sua energia, o seu potencial máximo, é que você vai ter que entender da sua tireoide. E eu falo aqui no canal, uma das coisas que eu prego hoje em dia está na era do autoconhecimento. Se você não aprender a cuidar do seu corpo, se você não aprender a cuidar da sua saúde, você vai entrar inevitavelmente num estágio de doença. E sim, os médicos são importantes, os nutricionistas são importantes, todos os profissionais da saúde são muito importantes, mas o papel deles muitas vezes é limitado, porque o pouco que ele tem de contato com a gente não é suficiente para eles fecharem um diagnóstico. Então, você sendo ou não profissional da saúde, você está de parabéns, porque você quer entender mais sobre a sua saúde, porque você já entendeu que quem tem que cuidar de si mesmo é você. Você é que tem que ter esse autoconhecimento. Quais são os fatores que afetam a tireoide? Olha que importante, saúde intestinal. Então, lembram lá daquele diagrama? Tá tudo conectado. E o intestino, que antigamente era tão esquecido, era tão sem importância, era só um órgão excretor, agora ele começa a tornar um órgão muito importante, um órgão vital. E o intestino, que ele era um órgão tão esquecido, apenas como órgão excretor, agora na medicina moderna começa a se ver a importância e a complexidade do sistema do intestino. E a gente começa a ver que o intestino, que aquelas bactérias, que a saúde intestinal tem tudo a ver com a sua tireoide. Então é por isso que a gente não consegue falar só de flúor, só de açúcar, só de coisas separadas, a gente vai ter que ter um conhecimento global para a gente entender da nossa saúde. Então, o intestino permeável, o desequilíbrio na flora intestinal, alergias alimentares, tudo se conecta. E elas vão exacerbar e confundir o seu sistema imunológico. Então, muitas vezes um problema de intestino é refletido na sua tireoide. E as toxinas, como eu falei, a gente vive num ambiente tóxico, a gente é intoxicado pelo ar, pelos produtos químicos, pelos cosméticos que a gente utiliza, né, pelo creme dental que a gente utiliza, pelos alimentos que a gente ingere, pela água que a gente toma. E toxinas, elas são vistas como agressão física à tireoide, que também vai promover esses ataques autoimunes. Então, quando você tem um irritante no corpo, a imunidade ela precisa destruir aquilo e fazer a limpeza. E isso
a que a gente chama de ataque autoimune. Então vamos falar sobre o TSH, sobre o hormônio que é medido para a gente entender sobre a saúde da nossa tireoide. Então, TSH aumentado, a gente diz que a gente tem hipotiroidismo. Ele está aumentado porque ele está estimulando a glândula, porque a glândula está trabalhando pouco. Então, é hipotiroidismo. E quando ele está diminuído, né, é um feedback negativo que ele recebe, porque a glândula já está trabalhando demais. Então, o TSH diminui na sua quantidade. E aí que a gente consegue avaliar se a gente está em hiper e hipotiroidismo. Mas um dos grandes problemas, como eu já comentei, é o nosso marcador, a nossa referência que vem dos laboratórios. Hoje, como a gente vive num ambiente intoxicado e essa referência muda também de região para região, às vezes você está morando, né, ou vivendo numa região muito industrializada, com muito poluente no ar, os laboratórios vão estender um pouco mais essa faixa, senão eles vão enquadrar todo mundo como doente. Então eles vão, então eles vão alterando e modificando esses marcadores com o tempo. Só que o que a gente vê de 0,5 a 5, uma faixa muito grande em que você vai estar normal em qualquer um desses parâmetros, aí a gente tem que diminuir essa faixa para ver aonde mesmo a sua tireoide está otimizada. E aqui eu coloquei até o resultado de um exame, ó, a faixa recomendada é de 0,5 a 5, né? Uma faixa muito ampla. Só que nós precisamos otimizar essa faixa. Então, como é que é uma tireoide otimizada? É aquela que tem o TSH entre 1,8 a 3. Se o teu TSH está nesse intervalo, a sua tireoide está trabalhando verdadeiramente. Agora, se você está entre a faixa amarela de 0,5 a 1,8 ou de 3 a 5 ou de 3 a 5, é porque nós chamamos que é uma faixa de atenção. Então, se você está nesse primeiro intervalo amarelo de 0,5 a 1,8, você pode entender que você está caminhando para o hipertiroidismo, mas na verdade nós vamos dizer que você está com hipotiroidismo funcional e eu vou explicar aqui a seguir. E da mesma forma, de 3 a 5, nesse intervalo acima de 3, você já está hipotiroideu. E aí vamos entender sobre problemas tireoidianos. Existe uma série de fatores que interferem na sua tireoide. Como eu já falei, toxicidade por metais, né? Então, toxicidade por aqueles elementos da tabela periódica, toxicidade por flúor, né? Hoje a gente recebe muitas vias de suplementação de flúor. A gente está recebendo flúor em excesso, a gente está recebendo cloro em excesso, a gente tem outros metais que a gente vai consumindo na alimentação. Mas quando a gente fala de tireoide, a gente tem uma atenção especial para a família dos halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. Produtos químicos, patógenos, inflamações, às vezes inflamações em outros órgãos do corpo, eles refletem no sistema imune da tireoide. E a saúde do fígado e a saúde do intestino. O nosso hormônio T4, ele é uma forma inativa e ele vai se ativar principalmente pelo fígado e pelo intestino também. Então, se você tem uma má saúde intestinal e se você tem o fígado comprometido, você também vai ter problemas na tireoide. Mas muitas vezes os problemas não são especificamente no tecido da tireoide, mas sim nos outros marcadores sanguíneos. Pois bem, então quais são os passos para eu começar a me cuidar? Quais são os passos para eu entender da minha saúde? Quais são os passos que eu posso fazer sozinho, sem antes buscar ou concomitante com ajuda profissional? Então, o primeiro passo, se você quer avaliar a sua tireoide, eu recomendo fortemente, é você testar, fazer um exame de sangue e testar os marcadores básicos, que são TSH, T4 e T3, né? Lembrando que o nosso TSH ele tem que estar otimizado.
Então, um TSH acima de 3, a gente chama que estamos com hipotiroidismo, a glândula está hipotiroideu. E um TSH abaixo de 0,5, a gente chama de hipertiroidismo. A zona ótima do seu TSH é 1,8 a 3. Se você se encontra nessa faixa, a sua tireoide está trabalhando bem. Mas a gente tem uma área crítica de 0,5 a 1,7, que é aqui que se encaixam muitas pessoas não diagnosticadas, que a gente diz que é um hipotiroidismo funcional. Embora pareça que você está caminhando para o hipertiroidismo, não, você está caminhando para o hipotiroidismo. Você está começando a ter uma doença e por enquanto ela só é funcional e ela não está se refletindo verdadeiramente nos marcadores. Mas é aqui que muita gente está cansado, está com indisposição, está com problemas de memória, está com fraqueza muscular, está com dores, tem todos aqueles problemas combinados, ou a maioria deles, e vai ao médico e faz exame e está tudo bem. Nada é detectado. Então é porque ele está nessa faixa de 0,5 a 1,7. Se você se encontra nessa faixa, você tem que começar a modificar alguns hábitos. Você vai ter que fazer uma limpeza no seu corpo, na sua alimentação. E vamos falar disso também. Então, muitas vezes, como eu falei, os nossos exames, os nossos marcadores estão todos ok. Eu não tenho problema, eu fui ao médico, mas eu me sinto péssima, eu preciso tomar energético, eu preciso tomar café. E aí que a gente vê aquelas pessoas mal-humoradas, que não têm energia, que já acordam cansadas, e elas não entendem por que elas estão normais do ponto de vista sanguíneo, do ponto de vista de exames, mas metabolicamente, funcionalmente, elas não estão bem. Por quê? Porque provavelmente elas estão com problema na conversão do T4, que é um hormônio inativo, para o T3. Então, o fígado e a microbiota intestinal, elas vão pegar o T4, que é um hormônio com 4 receptores, elas vão remover um iodo e aí vai ficar 3, né? Então, a gente chama que é o T3. O T3 sim é que ele tem receptores, né, que eles se encaixam nos receptores celulares e aí eles vão realizar suas funções metabólicas. Então, se você tem um T4 normal e um T3 baixo, é porque não está convertendo bem, tá? Porque muitas vezes parte desse T3 ele está se transformando em algo inativo chamado T3 reverso, tá? Então, esse T3 reverso, na verdade, ele é inútil. Ele não vai se conectar aos receptores das células e ele não vai exercer a sua função metabólica. Ele fica inútil ali no sangue. E aí você mede o seu T3 e está ali dentro da faixa, quando na verdade esse T3 não tem função e ele está baixo. E aí que a gente vai ter que medir o T3 reverso de forma separada. Não é um marcador convencional. A gente chama que é o reverso T3. E aí, quando a gente mede o reverso T3, é que a gente vê que se tiver muito alta, é porque provavelmente você tem muita inflamação. Então, se você faz os exames e você está com esse problema de T4 normal e T3 muito baixo, eu indico você medir o T3 reverso, tá? O T3 reverso é uma forma que não serve para nada e você está com essa função prejudicada. Por isso que você tem hipotiroidismo funcional, porque o seu exame parece normal, mas você tem esses sintomas: depressão, fadiga, desânimo, memória prejudicada e assim por diante. E as bactérias intestinais? Então, o intestino ele era considerado apenas um órgão excretor, sem muita importância, apenas vai limpar o corpo, e hoje sabe-se que o intestino tem muitas e muitas funções. Então, inclusive as bactérias intestinais, elas vão ajudar a converter o teu T4 em T3 juntamente com o fígado.
E se você tem o intestino que não está saudável, uma microbiota doente, essa conversão não vai ser adequada. Então, baixos níveis de T3 pode ser que a sua microbiota está alterada ou você está com deficiência de nutrientes pela má qualidade do seu intestino. Isso aí também dá para reverter. Por isso que você começando a entender todas essas conexões, você vai querer se cuidar, você vai querer restabelecer sua flora, você vai querer parar de comer açúcar em excesso, você vai querer evitar picos de glicose. Então, gente, muitos médicos, muitos profissionais, quando você tem problema de tireoide, e também foi assim comigo, o que eles te prescrevem? Iodo. Você vai tomar iodo, ou iodo Lugol, né? Vai tomar Lugol. Mas antes de verificar o iodo, né, antes de você se suplementar com iodo não é para todo mundo, o iodo Lugol não é para todo mundo, tá? E você tem que analisar o seu zinco e selênio, que também exercem um papel fundamental nessa conversão. Gente, iodo para quem tem doenças autoimunes é muito perigoso. Por quê? Porque a sua tireoide, ela tem vários, né, receptores para o iodo. 80 a 90% do iodo do corpo está na tireoide. Então, se você tem uma doença autoimune e você joga mais iodo para dentro do seu corpo, esse iodo vai ativar a sua tireoide e a sua tireoide vai ficar visível para o seu sistema imunológico. E aí pode piorar essa doença autoimune, inclusive prejudicando a sua tireoide. Então, assim, como tratamento de primeira escolha, o iodo não é para todo mundo. Isso é um erro que eu vejo em vídeos de internet, como eu falo, conhecimento raso. Ele é muito, conhecimento superficial, ele é muito perigoso. Então, muitas vezes você está lá navegando, aí você vê, problemas de tireoide, vai lá, compre Lugol e tome 2 gotas de manhã. Não é bem assim. Você tem que entender qual é o problema que você tem. Se você tem um problema autoimune. Existe uma doença na tireoide que ela é pela falta de iodo, que é o bócio. O que acontece? Quando falta iodo, a maioria dos receptores para iodo estão na tireoide, a tireoide começa a aumentar esse número de receptores para conseguir sugar o máximo de iodo que ele puder do corpo, que ela puder para trabalhar. Então a sua tireoide começa a ter uma hipertrofia, ela fica aumentada. Isso a gente chama de bócio. Mas hoje em dia a gente toma muito suplemento de iodo, o nosso sal ele é iodado, o nosso solo no Brasil ele é rico em iodo, aqui nos Estados Unidos também tem muito suplemento de iodo, além de ter já naturalmente nos alimentos, no solo, no sal, nos suplementos que você compra, nos multivitamínicos também tem iodo. Então, a condição do bócio não é uma condição comum hoje em dia. Era comum lá no tempo das navegações, enfim, mas hoje em dia não é comum. Então, iodo nunca ele é a primeira escolha. O iodo ele é importante para a tireoide, ele é. Só que você vai suplementar com iodo quando o seu sistema imunológico, a sua doença autoimune estiver bem calminha. E aí não vai representar um perigo para a sua tireoide. Então, cuidado com conhecimento raso, é por isso que eu estou aqui fazendo esses vídeos, dedicando o meu tempo. Inclusive, eu quero falar para você que eu estou escrevendo tudo isso num livro, tá? Todas as descobertas que eu tenho feito aqui nas minhas pesquisas e nos meus estudos e nas minhas pesquisas, né, com pacientes reais, eu estou escrevendo num livro, em breve eu vou comentar aqui, eu vou deixar o link para você, não vai ser um livro comercial e vai ser muito importante para você ter como leitura de cabeceira. Então, assim, ó, como que a gente vai avaliar a nossa doença imune, se a gente tem algum problema de imunidade, né, na nossa tireoide? É um anticorpo chamado TPO. E aqui tem a faixa de resultado também. Esse anticorpo, o resultado do TPO, os laboratórios também eles vêm alterando, porque as pessoas estão cada vez mais com problemas de imunidade, cada vez mais intoxicadas.
Cada vez você vai comendo porcaria na alimentação moderna, o ar que a gente respira já não é puro, a água que a gente bebe também já tem muita coisa ali dentro. Então a gente tá com o organismo intoxicado e se eles manterem sempre a mesma faixa, né, de resultado, todo mundo vai se encaixar aqui como doente. Então eles vão alterando essa faixa. Mas na verdade, se você quer ter uma tireoide bem otimizada, os seus marcadores, o seu TPO, ele tem que estar muito próximo de zero. Quanto mais próximo de zero, mais saudável você está. Mas aí a gente aceita até 5, a gente aceita. Então aqui, ó, os valores, né, dos anticorpos, eles variam de acordo com a região. O ideal seria o mais próximo de zero, até 5 é ideal. Entre 5 e 10 a gente entra numa faixa de atenção e os meus pacientes que me mostram os exames, a maioria está entre 5 e 10, a maioria. Muito raro eu peguei um TPO perto de zero, a maioria tem 9, 8, ou seja, já é uma faixa de atenção que você está com algum problema autoimune. Entre 10 e 20 a gente tem que fazer uma investigação maior e aí acima de 20 comprovadamente você tem um problema autoimune. E se você descobriu tireoidite de Hashimoto, por acaso você vai levar um susto, que esse marcador ele vai estar muito, muito alto. Então, sabendo de tudo isso, você já entendeu a importância da tireoide na sua saúde, como ela se conecta com os diferentes órgãos e com tudo no nosso corpo, com a nossa alimentação, com os metais que a gente está intoxicado, com o flúor da água, com o cloro da água, com o bromo da indústria alimentícia. Como então, aí você já entendeu os exames que você tem que ler para você entender da sua saúde de uma forma objetiva, né? Todos aqueles marcadores, como ler aqueles marcadores, como você vai saber se você está em hipotiroidismo funcional, que é aquele que muitas vezes o médico vai dizer você está ótimo, mas você tem aqueles sintomas. Então agora você vai entender que você está caminhando para uma doença e aqui é o momento da gente reverter. Quanto mais no início, melhor. Então, eu queria ter tido esse conhecimento lá no início, quando eu descobri que eu estava com problema de tireoide. Então, o que a gente vai fazer para otimizar a nossa função tireoidiana? Primeiro, uma dieta pobre em carboidratos. Eu sabia que ia ter alguma coisa com açúcar. Eu estou no canal Glicose Inteligente, eu sabia que o açúcar ia entrar em algum momento. Pois é, aqui. Tá? Não adianta eu falar, não coma açúcar porque a sua tireoide vai sofrer. Legal, conhecimento raso é importante. Agora você já entendeu todos os passos porque nós estamos falando de glicose. Se você quer ter doença, se você quer estragar seu corpo, se você quer ser uma pessoa futuramente doente, coma muito açúcar e faça picos de glicose o tempo inteiro, mas não é o seu caso que está aqui. Então, poxa, eu já detectei que eu não estou bem, eu já detectei que a minha saúde não está no seu potencial máximo, que eu não estou com a minha capacidade física e mental como Deus me deu, né? Como Ele quer que a gente realize tudo aqui nessa terra e seja feliz e conquiste muitas coisas, né? E faça o bem e tenha disposição e faça diferença na vida das pessoas e na nossa. Então, eu já detectei que eu não estou bem, já entendi o que eu tenho que fazer, os exames que eu tenho que avaliar e agora eu vou entender o que eu posso fazer sozinho. Dieta pobre em carboidrato. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar outro vídeo que eu vou te ensinar a você reduzir o açúcar na sua vida. Ana, mas olha, a teoria é fácil, mas eu não vou deixar de comer açúcar porque eu amo. Eu sei que você entende que é ruim, mas você às vezes está viciado naquilo e eu vou te ensinar e vou te dar todos os passos para você ir largando o açúcar e usar outra fonte de energia. Eu vou te explicar tudo, tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui depois no card. Então, dieta pobre em carboidrato, porque você não quer fazer picos de glicose. Picos de glicose é péssimo para tudo. É péssimo para a tireoide, para todo o resto, para o seu intestino, para o seu fígado, para tudo. Então, você não quer fazer picos de glicose
você vai adotar as nossas estratégias para reduzir e evitar picos de glicose, ok? E você vai acrescentar gorduras boas. Eu tenho um vídeo aqui no canal também, se você não assistiu, vai assistir, que é sobre os óleos vegetais. Os óleos vegetais é uma das maiores insanidades da alimentação moderna. Então você vai entender porque os óleos vegetais são tão ruins, vai lá e assista esse vídeo e não compre mais óleo vegetal na sua casa. Quando a gente fala em gordura boa, a gente está falando em azeite de oliva, né, que é prensado a frio, pode ser azeite de abacate, óleo de coco, manteiga, gordura animal, então tudo isso, né, a fruta, abacate também, isso são gorduras boas. Então aqui tá, né, é um gráfico de um pico de glicose de um dos meus estudados, e olha lá o pico. Olha lá o pico de glicose que chegou a 200. Isso aí, ó, jogou glicose no seu rim, fez mal para o seu rim, fez mal para o seu fígado, fez mal para a sua saúde física e mental. Então, isso que a gente não quer. E você vai evitar tudo que causa problema na sua tireoide. O quê? Flúor. Então, não faça fluoretação no dentista. Eu sou dentista, né? E você tem que entender que o dentista ele teve essa formação na universidade. Nem todos têm, nem todos estudaram a fundo, nem todos têm esse conhecimento completo e muitas vezes não é culpa deles, é culpa do próprio sistema de ensino. Então, não faça fluoretação. Quando você for lá no dentista fazer a sua limpeza, a sua rotina, a sua profilaxia, diz: doutor, eu não quero flúor, tá? Nem em mim, nem nas minhas crianças. Compre creme dental sem flúor. Hoje a gente já encontra creme dental sem flúor. Não vai te dar cárie. Na minha observação como dentista, eu não vi o flúor reverter nenhum quadro de cárie. E eu sei que talvez eu vou receber muitos comentários aqui, você é uma péssima dentista, você não entende de nada, o flúor é maravilhoso, mas eu tenho certeza que nenhum colega meu já viu o flúor reverter quadros de cárie. Quando a pessoa tem tendências a ter cáries, ter muitas cáries e tem péssima saúde bucal, é porque ela não escova o dente direito, é porque ela não passa fio dental, é porque ela consome açúcar, enfim. O flúor não consegue reverter isso. O flúor só está intoxicando a sua tireoide e o seu corpo. Evitar cloro de piscina. Então, se você já tem problemas de tireoide, número 1, corte flúor, não use creme dental com flúor. Evite cloro de piscina, né? Evite o excesso de cloro. Se você tem problemas autoimunes como eu e se você quer deixar ele em remissão, controladinho, ideal é até o seu chuveiro ter um filtro para tirar aquele cloro que vem da água de abastecimento. Então, até na minha casa eu coloquei um sistema de limpeza de água alternativo que eu conversei com alguns químicos, uns falam que diminui cloro, outro diminui, que é um sistema de sal, apesar do sal ele ser quebrado em cloro, né? Enfim, mas me falaram que é menos tóxico. Então, eu busquei alternativas para diminuir a minha exposição ao cloro. Eu evito piscinas. Aqui nos Estados Unidos a gente tem muitas piscinas aquecidas no inverno, muito lazer com água, mas a maioria é com muito cloro, então eu evito isso. Outra coisa importante é fazer uma desintoxicação do fígado. Você lembra que o fígado é que pega o T4, tira uma molécula de iodo e transforma no T3, que é a forma ativa do hormônio, e que se você não tem essa forma ativa completa trabalhando e entrando nas células, é porque você está fazendo T3 reverso, muitas vezes é porque o seu fígado está intoxicado. E aí você não tem um problema verdadeiro na tireoide, você tem um problema em outros órgãos, em outros marcadores. Então faça uma desintoxicação do fígado. Tem vários vídeos, eu vou fazer um vídeo aqui no canal também para falar sobre detox do fígado. Realmente ele faz milagres e funciona. Então você tem que entender a importância desse detox.
Mais uma vez, está vendo que o canal de glicose ele não pode ser só sobre glicose, se você quer ter uma saúde plena. Então é isso aí, esse é o objetivo do nosso canal, levar saúde plena para você. Restaurar a sua saúde intestinal, esse é um desafio para grande parte das pessoas, ele é um desafio para mim, que eu tenho problemas, eu tenho intestino preguiçoso, eu tenho alergias alimentares, a gente chama de intestino permeável, isso gera muitos problemas imunes. Então, se você deixar isso evoluir de um problema imune, você na verdade depois vai ter uma coleção de problemas imunes, alergia de pele, a queda de cabelo, tireoide, reumatismo, artrite, enfim, outros problemas imunes, artrose. Então está na hora de você cuidar do seu intestino. E aqui também eu vou deixar vídeos, eu já falo da raiz da chicória, da inulina, de probióticos. Cuidar do seu intestino é fundamental para a sua saúde. Evitar alergenos como trigo, milho, soja e laticínios pasteurizados. Então, gente, trigo ele é um alergeno bem comum hoje em dia, cada vez ele se torna mais alergeno pela modificação do grão de trigo. Milho, a mesma coisa. Eu tinha bastante sensibilidade ao milho, eu fui desenvolvendo isso com os meus problemas autoimunes, né? Da tireoide, da minha tireoidite de Hashimoto, e hoje milho me faz muito mal. O milho aqui nos Estados Unidos é extremamente doce, açucarado, tanto que eles extraem o açúcar do milho, e o milho me faz muito mal. Então, milho é um alergeno, soja é outro alergeno, evite comer soja, soja não é um bom alimento. Eu sei que muitas pessoas vegetarianas, né, elas consomem bastante soja, mas é bom você estudar sobre a soja. Hoje não é considerada um bom alimento ou boa fonte de proteína. E laticínios pasteurizados. Laticínios pasteurizados também é outra insanidade da alimentação moderna. Tudo bem, você precisa de tempo de prateleira, ao mesmo tempo que você precisa de tempo de prateleira num laticínio, isso é muito bom, você está viajando, você precisa comprar e você tem aquele laticínio fresquinho disponível. O que eles fizeram? O leite pasteurizado, o leite é um probiótico, quando se pasteuriza, e a pasteurização foi muito importante naquela época que não se tinha geladeira e não se tinha armazenamento adequado dos alimentos, então se pasteurizava, se aquecia a uma temperatura alta, mata todos os micro-organismos, todos os lactobacilos, e o leite de um probiótico ele vira um alergeno. Então, leite pasteurizado, ele é um problema para grande parte da população. Eu não consigo tomar leite pasteurizado sem uma enzima digestiva. Então, eu não tomo leite pasteurizado. Eu tomo iogurte, e é aqui que a gente também fala do iogurte. O iogurte é o leite vivo. Um queijo, pode ser que você se dê bem com iogurte grego, que é muito bom, iogurte caseiro que você possa fazer em casa, que é rico em lactobacilos, ele torna a ser um probiótico novamente. Certos tipos de queijo, manteiga, né? Então você tem que testar, porque leite na verdade é um bom alimento, mas o leite pasteurizado ele se tornou um alergeno. Então evite leite pasteurizado. E aí tem uma dieta, se você já está com uma doença autoimune instalada, existe a paleoautoimune, que eu também recomendo, que é uma dieta muito interessante, mas a gente não tem tempo para falar sobre isso nesse vídeo, quem sabe num vídeo adicional. Então eu espero que você tenha gostado dessas informações, deixe seu comentário, mais uma vez se inscreva aqui no nosso canal, nos siga lá nas outras redes também, Glicose Inteligente, que nós juntos nós vamos sair desse estado de doença, ou caminhando para uma doença, ou já com uma doença instalada, e a gente vai começar a ter a nossa saúde e a nossa disposição e a nossa capacidade plena, e vamos ter um futuro brilhante, né? E um presente com muita qualidade de vida. Então, assista os outros vídeos e nos acompanhe aqui sempre. Muito obrigada!